Todo mundo já com os livrinhos na mão? Olá, Robertinha. Sim. O que está acontecendo com o grupo está se esvanecendo, como as brumas da manhã aos raios do sol. É difícil a gente perseverar no estudo, né? É difícil. É. Não é fácil, não. A gente começou quase 40 pessoas. Hoje estamos É aqui, mesmo? é, Não lembro quase quantos. 40 pessoas. Hoje estamos aqui Hoje somos meia dúzia aqui. meia dúzia. Os famosos gatos pingados, você conhece? Meia dúzia de gatos pingados. É. Muito bem. Não. Vejamos lá. Nós Deixa paramos eu aqui. fechar meu microfone. Nós paramos aqui na questão 46, né? Nós estamos no capítulo 3, que fala da criação, formação dos mundos, já vimos, formação dos seres vivos, estamos nela. Faltam 4 questões para a gente ir para o povoamento da Terra. Vamos falar de Adão. Mas antes disso, vejamos a questão 46. Vocês, já que somos apenas meia dúzia, vocês querem cada um ler uma questão? O que vocês acham? Seria interessante? Porque com muita gente fica difícil de administrar esse tipo de dinâmica. Mas como somos quase assim um grupo intimista, não é? Podemos. Então vamos lá, 46, cara Thelma. Comece, por favor. Não é obrigatório, tá? Quem não quiser ler, Aí, pode passar a vez. não, Fala, minha querida. ainda há seres que nascem espontaneamente. Sim, em primitivo, já existe estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Muito bem. Então está aí, a vida continua. É claro que a vida vai começar a se manifestar nas formas mais simples, né? Tudo bem? Das formas mais primárias, né? Sim, sim. Mais primárias, as formas mais primárias, né? Sim, 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 Aí sim. depois vai evoluindo, né? Exato. Ah, é aquele sair da latência do princípio inteligente, né? Ele sai do estado de latência e começa a se tornar A animado. germinar. Bom, vejamos então o 47. Cecília, pode ler para a gente? Posso. O meu livro é um pouquinho diferente do seu, tá? Então deve ter uma alteraçãozinha. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou no limo da terra. Muito bem, mas vejamos aqui. Ele está falando aqui dessa matéria, tá bom? O limo da Terra é essa matéria, que vai se desintegrar e retornar ao limo da Terra, ok? Não está falando aqui do espírito que anima essa matéria. Porque nós estamos numa condição diferente dos outros seres da criação. Nós já estamos na nossa evolução moral, né?
A espécie humana já está na evolução moral. Tudo bem? Caríssima Georgina, olá. Renata também chegou. Olá, Renata. Nós estamos propondo hoje que cada um leia uma pergunta, tá bem? Sim, mas nós estamos indo com qual pergunta? Estamos saindo do 47 indo para 48. Roberta, você pode ler a 48, por favor? Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Ou seja, especulações. Certo? E é deliciosa essa resposta, né? Porque, ok. Podemos? Fruto da imaginação, né? Não, é só, vocês estão só na especulação, na fantasia, mas não, olha só, vocês não têm como não. E Cleia, pode ler, por favor? Tá, vou tentar aqui, que está meio escuro, mas vou tentar. Tá. 49, né? Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam... Tá ruim, Beto. Eu não estou enxergando aqui espontaneamente. Porque os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem. Como na origem dos tempos, né? Isso. O princípio das coisas está no segredo de Deus. Entretanto, podem dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir, né? Seguindo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies dos seres vivos. Muito bem. Então, na natureza, cada ser tem um corpo que foi melhor projetado para atender às suas necessidades evolutivas, certo? Nossos corpos aqui no planeta Terra, eles são da mesma estrutura que os nossos corpos perispirituais, que o perispírito. Quando nós somos recebidos em um planeta, o nosso corpo espiritual, perispírito, ele passa por uma transformação para que seja constituído dos elementos que formam aquele planeta. Então, se nós formos amanhã morar em Júpiter, o nosso perispírito sofrerá uma transformação para os elementos que compõem Júpiter, certo? Então, da mesma forma aqui. E nós sabemos que a matéria toda do planeta Terra não é só a matéria grosseira, também é a matéria do perispírito. E o perispírito é a forma do corpo físico. Daí não seria possível, por exemplo, um elefante vir num corpo humano. Certo? Então, cada espécie, não vamos esquecer que enquanto nós, lá nas colônias, já temos condição de nós mesmos já fazermos a redução do corpo espiritual até o tamanho da célula ovo, e daí nos ligarmos ao elemento físico que foi fecundado no óvulo espermatozoide, né, da fusão. E aí é ligado, e o seu desenvolvimento vai se dar, vamos dizer assim, fomentado pelo espírito, pelo corpo espiritual. Então, isso tudo a gente já faz. Os animais não sabem fazer isso. Os animais vão ter em espíritos superiores aqueles que os irão secundar em todos os processos. Certo? Ok? Tudo bem? Cris, eu fiquei com uma dúvida. Pois não.
Em que momento que acontece essa modificação no perispírito, quando vamos, como o exemplo que você deu, se for encarnar em um outro orbe, um outro planeta? Então, se ele for transferido de No mundo. momento da concepção? Não, 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 não. antes. Ele está desencarnado. Tá. Desencarnou, disse assim, olha, Thelma, você fez um grande progresso, o mundo em que você está não vai progredir agora, então nós vamos te enviar para um outro mundo para você dar continuidade ao seu progresso no outro mundo, porque esse mundo aqui vai demorar. Aí você vai ser enviada para o outro mundo para você dar continuidade à sua evolução. Quando você chegar lá, está desencarnada. Aí vai haver essa transformação que não é você que vai fazer, né? Você vai ser submetida a essa adaptação, vamos chamar assim, né? Agora, aqui não. Aqui você chegou no planeta Terra, isso a gente chegou aqui tem muito, muito, muito tempo. Quando chega é que passa por essa transformação. A partir daí, acabou. Tá? Então, toda vez que você reencarna, você não tem que mexer em nada, porque o teu perispírito já está adaptado ao planeta. Tá bem? Da mesma forma, se chegar alguém de outro planeta aqui, vamos lembrar de Adão e Eva, né? Adão e Eva. Na verdade, Adão e Eva é a representação de um grupo de espíritos que saiu exilado de um mundo porque não estavam mais compatíveis com este mundo. Então ficou na lenda, no inconsciente coletivo da humanidade, que eles saíram do Éden, eles saíram de um paraíso, né? Aqui ilustrando que era um mundo muito mais avançado. E vieram, né, então, para um mundo mais atrasado e que não era inabitado. Por quê? Porque Caim matou Abel, fugiu, casou, teve filhos, então havia outras pessoas além de Adão e Eva no planeta Terra. Inclusive, no Pinga Fogo, existe uma pergunta de um pastor evangélico e Chico Xavier responde falando exatamente isso. Caim matou Abel, foi embora, casou com outra mulher. De onde que surgiram essas pessoas? Ele faz de uma forma chistosa, claro, para não agredir o pastor, mas ele traz essa informação, né, daquele jeito muito carinhoso, típico dele. Uma parte também bem interessante do Pinga Fogo, que, aliás, é imperdível, né? É muito maravilhoso mesmo. Então vamos lá. Ok, Thelminha? Tudo bem? O princípio das coisas está no segredo de Deus, nos segredos de Deus. Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados na terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação para os transmitir segundo as leis de reprodução. Então, tudo isso é a matéria que compõe o planeta Terra, seja no estado desencarnado, seja aqui na materialidade, nesse corpo físico. Deu-se o mesmo com as diferentes espécies de seres vivos. Tudo bem? Fala, Cleia, quer falar alguma coisa? Não, entendi. Agora entendi. Ok. Vamos ver aqui quem está ali. Está ali de óculos. Deixa eu ver. Ana Maria? Ana Maria. Ana Maria já aprendeu a ligar e desligar o microfone, Ana Maria? Vejo que não. É a sua filha que liga e desliga para você? É porque a gente hoje está propondo que cada um leia uma pergunta. Então, depois você pede para ela te explicar como liga e desliga, tá bem? Faz assim, ó. Aí ela tá aí, você pode pedir para ela? Não, né? Mas depois você pede para ela te ensinar. Não é difícil, não, tá? Aí semana que vem você, se quiser, você pode ler, tá bem? Ok. Renata, você pode ler a próxima, meu bem?
Posso sim, Cris. Vamos lá. Povoamento da Terra. Adão, 50. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Ok. Muito bem. Quer comentar alguma coisa, caríssima? Não. Ah, Pode você está comentar aí. você. Eu estava te procurando ali, você está aí. Olha. Então tá bem, meu anjo. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Bem? Acho que já passamos por todo mundo. Thelma, recomeça, por favor. Daniele, por motivos óbvios, eu não vou pedir para você ler, tá bom? Ana Maria, cadê? Ah, já falamos com a Ana Maria. Então vamos lá. Thelminha, lê para a gente a próxima, por favor. 51. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que lhe há sinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Pouco tempo, né? Bem pouco tempo. 4.000 anos antes do Cristo. Se a gente está. Muito pouco tempo isso, gente. Há 2.000 anos. Há 2.000 anos do 4.000 antes do Cristo né? dá 6.000 anos atrás, né? 6.000 anos atrás. Quanta aventura, né? Em só 6.000 anos, quanta aventura. Vai pensar que a gente viveu isso tudo. É incrível, né? E a formação desse planeta, né? Que coisa fantástica. Você tem aí o comentário de Kardec, Thelma? Então vamos ouvir. Tenho. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram, em certa região, a alguns dos grandes cataclismos que resolveram em diversas épocas do globo, constituiu o tronco de atualmente o povo. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que para as primeiras idades do mundo. Foi o que falamos, né? Muito bem. Adão não foi uma pessoa, não foi um CPF, né? Ok, gente, tudo bem? Podemos ir adiante? Georgina, tudo bem? Até porque nosso em Cris, o Deus, né, o nosso Pai, ele nos criou em momentos diferentes, Sim, né? Conforme a vontade dele. exatamente. É por isso que tem vários mundos para abrigar Conforme a vontade os dele. vários. Tem isso de Adão, o primeiro, né? Exatamente. É, De vários é, inter- povos, raças também, né? é interessante porque não há período de tempo estipulado para você galgar os degraus da evolução. Sendo assim, é que nem uma escola, né? Você pode ter alunos que sejam aplicados e você pode ter alunos que fiquem numa mesma série anos e anos. Então, isso depende muito do processo evolutivo moral, porque das formas ele segue um ritmo como as estações do ano. Mas o moral não. O moral depende unicamente da vontade da criatura em enfrentar o que está lá na sua consciência, em ceder, em ter humildade, não é? Mas tudo isso exige tempo. Tudo isso exige tempo. Agora, é claro que uns vão ter aquele insight mais rápido que outros, talvez até mesmo pela qualidade da vivência
das experiências que tiveram, né? Esse é outro mistério que só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Será que, às vezes, a gente, se for assim, remontar, né? Como, por exemplo, dois irmãos gêmeos vão ter diferentes reações a situações, embora tenham nascido na mesma hora, criados no mesmo lar. Aí nós vamos dizer como espíritas: ah, mas eles têm uma história espiritual diferente, não é? Mas dois espíritos que foram criados mais ou menos na mesma época, começaram a habitar o mesmo mundo, vejamos, por que será que eles tomam escolhas diferentes? Mas mesmo na fase anterior a serem espíritos, a gente passa por experiências, não é? Então vamos imaginar que o princípio inteligente, estamos brincando de pensar, tá? Estamos brincando de pensar. Que o princípio inteligente tenha ficado muito tempo entre os felinos superiores. Outros ficaram muito tempo entre os mamíferos aquáticos, baleias, né? E então isso vai dar um acúmulo de experiência diferente diante dos estímulos que chegam, não é? Então, provavelmente, um ser que passou muito tempo numa determinada experiência, ao começar a entrar na era do espírito simples e ignorante, talvez toda essa história que a gente costuma dizer, mas traz uma bagagem, mas a gente também traz uma bagagem antes de ser simples e ignorante. Talvez isso pese no cômputo das primeiras decisões, né? No placar lá das primeiras decisões. Estamos apenas aqui brincando de pensar, não é? Porque a doutrina espírita, ela nos favorece isso, não é? Ela nos traz uma gama de conhecimentos onde a gente começa a usar aquilo que a gente sabe para tentar entender coisas que a gente não tem que concluir com verdades. Eu estou me lembrando aqui de um filme que eu vi sobre uma filósofa grega chamada Ágora. Não sei se vocês viram, com a Rachel Weisz. Ela faz o papel desta mulher grega que é uma filósofa. E ela dá aulas. E é interessante, não é? Porque é exatamente esse brincar de pensar, não é? Você pegar uma ideia, você fazer perguntas. Isso te... E você não chega, né? Você está ali só tentando alcançar algum tipo de ideia, exercitando, porque a inteligência se exercita também. A filosofia ajuda nisso, né? E a doutrina espírita, isso aqui é filosofia, né? Isso é filosofia. Filosofia e ciência com consequências morais. Essa definição da doutrina espírita que vimos aqui mesmo na introdução de O Livro dos Espíritos. Cris. Oi. Cris, a Daniela escreveu alguma coisa aí. É isso, Renata, que você ia falar? Não, eu queria fazer uma pergunta. Então tá bom. Deixa eu só ver aqui a Daniele. Então Adão e Eva são os representantes da primeira raça humana na Terra? Olha, eu não sei se da primeira, mas eles são de um grupo de humanos que nós vemos lá no livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, dizendo que essa raça adâmica, podemos chamá-la assim, foram dos degredados deste mundo avançado e vieram para a Terra e se espalharam, se eu não me engano, em alguns, acho que foram em 5 povos. Um grupo, o mais avançado deles, porque o grupo era grande, ok? Esses degredados vieram num grande grupo. Mas entre eles haviam os mais endurecidos na teimosia e aqueles que faltava pouca coisa para eles nem terem sido transferidos, mas precisaram ter sido transferidos.
Esses que pouco tinham para resolver as diferenças foram para o Egito. Então, o grupo de espíritos adâmicos, se a gente pode assim dizer, viu, Daniele? O grupo de espíritos adâmicos que foi para o Egito levou apenas alguns, talvez 1.000, 2.000 anos, 3, coisa pouca, para se reabilitar consigo mesmos. E esse grupo não ficou na Terra, esse grupo voltou, foi embora. E aí, lá, Emmanuel diz o porquê, não é? De repente, no Egito, nós sabemos, não é? De repente, toda aquela civilização parece que foi engolida por um buraco negro, que até o idioma se perdeu, o significado dos hieróglifos se perderam, tudo foi assim. Parece que todo mundo recebeu um esquecimento maciço. E isso se deu porque os espíritos que geraram aquela civilização foram embora. Ficaram como egípcios os da Terra. E os da Terra não davam conta de continuarem bancando aquela estrutura criada pelos que vieram de Capela, né? Que vieram de Capela. A raça adâmica veio de Capela, da constelação do Cocheiro. Então, peraí. Então, Adão e Eva são representantes da primeira raça humana na Terra? Não. Adão e Eva são representantes dessa raça adâmica, dos degredados de Capela que vieram para a Terra. Como eles tinham uma inteligência muito desenvolvida, eles ajudaram as civilizações da Terra, que estavam muito atrasadas, a se desenvolverem. Isso foi muito importante. Isso acontece, por exemplo, quando aqui no planeta Terra houver a mudança e também um grupo de espíritos for recambiado para um mundo mais compatível com o estágio deles, eles vão ajudar com a inteligência deles o avanço desse mundo, que vai também estar em atraso. Eles vão poder contribuir com a sua inteligência desenvolvida aqui, né? Não puderam ficar aqui, mas vão ajudar lá. Vejamos, né, como é que Deus é misericordioso, porque ele compensa a dor do degredo, porque é uma dor você ser degradado, sem dúvida, né? Mas com a possibilidade de esses espíritos estarem à frente de um movimento de progresso. Isso é muito bom. Aí a gente poderia perguntar, será, muito interessante, né, Dani? Será que existem espíritos que saíram de Capela, que estão na Terra e que vão sair da Terra e vão ser degradados de novo? Vocês acham que pode acontecer que hajam espíritos nesse nível de teimosia, porque não tem outra palavra, né? De rebeldia, porque nós estamos falando aqui de 6.000 anos. Eles chegaram aqui há 6.000 anos. 6.000 anos a gente acha que é muito tempo. Mas para o espírito imortal, o que são 6.000 anos? E não tem jeito, né? O pior cego é aquele que não quer ver. E às vezes a pessoa paga para ver, né? Pagou para ver a primeira, pode ser que pague para ver a segunda. Diz lá naquele livro... Espírito Áureo, não vou lembrar agora, porque quando eu quero lembrar, não vou lembrar, que antes de Capela houve um outro êxodo, que foi de sírios. Então, houve sírios, que hoje em dia, não é? É um mundo muito avançado. Quando ele foi transformado, teve um grupo que saiu de sírios e foi para Capela. Depois, quando chegou a vez de Capela, saiu um grupo
de espíritos de Capela e veio para cá. E já haviam espíritos que saíram de Sírios, foram para Capela, e saíram de Capela e vieram para cá. Depois eu trago o nome. Alguém é Isso tem a ver com a evolução moral, né? só. Porque a intelectual é a que eles têm, né? Trouxeram sua inteligência, né? Tudo aquilo que puderam ensinar, mas a evolução moral não se deu, né? Exatamente. Deu, mas não o suficiente, né? Uma coisa interessante, eu não sei se é o Emmanuel que traz em A Caminho da Luz, ou se é o Áureo, Médium Hernani Santana, o livro é... Georgina, você lembra? Eu falo muito desse livro. Que existe uma... lembra que eu falei que eles vieram e se separaram em grupos? Vocês lembram? Pois é. Existem, dentro deste grande grupo, espíritos extremamente antagônicos. E isso é que dificulta essa transposição dos obstáculos, porque eles não se harmonizam entre si, eles se negam a se harmonizarem entre si. A providência divina os coloca, ora em um grupo encarnado, ora em outro, ora em um, ora em outro, ora em um, que é para ver se eles aprendem que não existe diferença entre os filhos de Deus. Isso é algo muito básico, mas que para muitos ainda não é, porque nós vemos na Terra esses grupos antagônicos, grupos que se colocam incapacitados de se harmonizarem entre si e que estão há séculos em confronto com outros. Por exemplo, os judeus. O grupo para ser antagonizado neste planeta. Volta século, vai século, vão neles. Que tanta intolerância que eles são perseguidos desde que o mundo é mundo. Impressionante isso. Eu estava vendo a história de Isabel de Castela, rainha da Espanha, que criou a Inquisição Espanhola e que fez e aconteceu com os judeus da Espanha. A gente fica pensando, gente do céu, é complicado. A gente vê que tem alguma coisa muito mais profunda do que a gente entenda que haja. Sabe? Parece que já é uma prevenção que está tão enraigada. De onde vem isso? Por que as pessoas simplesmente não arrancam de si esse antagonismo? Né? Parece que está quase genético esse antagonismo. Mas a gente vê que esse antagonismo é muito antigo e pode continuar sendo o carro-chefe da transferência do grupo que vai sair da Terra. Né? Simplesmente. E é interessante até onde vai o antagonismo. Né? O antagonismo pode ir até o fato de que só eu importo e tudo que não diz respeito a mim me é antagônico, não é? Porque é claro que esse antagonismo está enraizado no orgulho e no egoísmo. Porque quando eu não valido o outro, porque ele é de um outro grupo, tem um outro pensamento, eu estou enraizado no orgulho e no egoísmo. Só quem vale mesmo sou eu e a minha verdade. Então, é aquela história. Tem que sentar na cadeirinha do pensamento e refletir sobre o que está acontecendo. Né? Como nós somos imortais, essa cadeirinha do pensamento, quanto tempo pode levar? Né? Nós temos a mesma origem espiritual, né? Sim. Renatinha, fala, Flor. Mesma essência. Maravilha essa explicação aí, Cris. Muito legal. Eu fiquei na dúvida quando você fez aquele paralelo ali da evolução dos animais, né?
que, de repente, um grupo de mamíferos aquáticos pode ter uma evolução e um felino pode ter outra. Isso Eu não imaginei que... Renatinha, você ficar muito tempo ali, tá? Ah, sim. Porque eu achei que zerasse tudo. Eu achei que zerasse tudo e quando acontecesse o princípio Não, de tornar espírito, começava do zero. não zera não. Só que fica em, como é que eu vou dizer assim? Fica em camadas muito profundas do eu, não é? Entendi. São sei lá no início do início do início do nosso eu. Mas tudo são Entendi. experiências, tudo é bagagem. Não, com certeza, com certeza. Um espírito que evoluiu de um golfinho, de uma baleia. Mas olha só, não é uma vivência na parada, não. Sim, sim. São milênios na parada, porque a gente depende muito nessa fase do que os espíritos superiores estão ali, né? Favorecendo para todos nós. E é interessante que a gente pode perguntar, mas é claro que eles vão nos colocar, vamos imaginar, milhares de anos numa espécie, milhares de anos em outra espécie, para a gente ir adquirindo aqueles padrões e ir se enriquecendo com eles. Mas não vamos esquecer que, por alguma razão que eu coloco realmente aí, na riqueza que nós somos como filhos de Deus, que transcende qualquer receita de bolo ou bula de remédio, de que as experiências elas batem diferente na gente. Mesmo toda a experiência que a gente teve, até que ponto essas experiências não foram vividas de forma diferenciada? Né? Então, de repente, eu me tornei muito defensor da prole no sentido leoa. Isso, de alguma forma, calou muito dentro do meu psiquismo animal, muito mais do que as experiências em outra espécie, por exemplo. Não vamos esquecer... São mais independentes. Não vamos esquecer que Emmanuel diz que estuda há 50 anos no livro Consolador. Ele diz que estuda há 50 anos os animais no mundo espiritual e ainda não sabia nada. Então, quer dizer, a gente está realmente, quando eu falo brincar de pensar, é porque não podemos ter pretensão nenhuma. Estamos só realmente nos aventurando a refletir sobre esse assunto que nos é novo. Mas um dia, lá no mundo espiritual, quando esse assunto aparecer pela boca de quem tem condição de abrir, né? A gente pode dizer assim, gente, sabe que a gente chegou a falar sobre isso lá? Tipo assim, não foi nada disso que o senhor está falando aí não, tá? Mas, de qualquer forma... Fala, Thelma. Boa. Eu não estou te ouvindo, Thelma. Não está me ouvindo? Eu estou ligado. Solta a Ouviu, boca, não? Teté. Estou te ouvindo, fala. Ei, tá. Eu estou dizendo que eu vou chegar lá e vou dizer, Cristina Brito falou. E eu vou dizer, pega o vídeo. Vamos passar o vídeo. Está gravado. Está no YouTube, está no YouTube. Está gravado, está no YouTube. Muito bem. Ok. Tudo bem, Renatinha? Tudo bem, Cris, obrigada. Diversidades das raças humanas. Muito bem. Cecília, pode ler para a gente? Vamos lá. 52. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Muito bem. E é por isso que é importante o trabalho que a Providência Divina faz, nos colocando em vários povos
porque a gente acaba, de uma certa forma, não aqui como encarnados, mas dentro do nosso psiquismo de espírito imortal, enriquecidos por inúmeras culturas, não é? E enriquecendo inúmeras culturas, porque é tudo misturado, é tudo junto e misturado. E a gente está crente que não, é cada um no seu quadrado, né? E é claro que tem um anjo ou mais rindo folgosamente dessas nossas ideias de que não, eu sempre fui. E eu sempre fui. Por isso que quando a gente se identifica com um grupo dessa encarnação, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque assim como aquela pessoa estranha na rua pode ter sido um filho meu de outra encarnação, não é? É uma raça que eu não valorizo pode ter sido a minha raça noutra encarnação, ou pode ser a minha raça na próxima encarnação. Então a gente não pode ficar imaginando que existem diferenças onde não existem diferenças. 53. Quem quer ler agora? Posso ler? Então vamos lá. É que eu já perdi o fio da meada. Então vocês me ajudem. Perdeu nada, vai. O homem surgiu em vários pontos do globo? Sim, e em diversas épocas. E essa é também uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, os homens, dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Muito bem. Então, nós vamos ver, sabe que quando uma ideia surge, como a ideia do avião, né? Surgiu com os irmãos Wright, surgiu também com Santos Dumont. Quando uma coisa tem que eclodir, quando a providência diz, é agora, vem porque tem que acontecer. Da mesma forma, quando o ser humano começou a vir, já haviam humanoides, né? Animais já mais avançados, que começaram a ser, vamos dizer assim, experimentados, não é? E assim um grupo foi encontrando o outro e foi se aprimorando, e o mais forte foi ficando e foi encontrando o outro, e o mais forte nas condições de melhor adaptabilidade, né? Aquele que se adapta melhor é o que vinga. O outro, na natureza, é assim, né? O outro que não se adapta tão bem, esse é descartado, a natureza descarta. Por quê? Porque está em foco a evolução, e evolução é uma lei. Então, naturalmente, sempre o que apresenta um maior progresso é como a corrida do bastão, né? Vem lá de trás, passa para o que está na frente, que continua correndo, e depois, se aparecer, vai ter um mais adaptado, e o que vai ficando para trás passa para o que está na frente, e o progresso é que é o alvo, porque o alvo somos nós. Quem está em processo de progresso somos nós. Nós somos sempre o grande objetivo de Deus. Todo o resto é só cenário. Tá? Nós somos espíritos imortais, o grande objetivo de Deus. Tudo bem? Tudo ok? Quem não leu ainda, quem está na fila, por favor, se apresente. Sayonara, não leu ainda. Oi, Sayonara, você está por aí, minha filha? Vamos lá, minha filha. 54, né? 53A no meu. Ah, tá, verdade. Então, vamos lá. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Certo. Deu uma parada aqui no meu. Não, você está normal, pode seguir. Ah, tá. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas
variedades de um mesmo fruto as impede de pertencer à mesma espécie? Muito bem. Esse tema é bastante interessante à época que foi escrito, não é? Porque a essa época nós ainda tínhamos muita escravidão no mundo. No próprio Brasil ainda haviam escravos, não é? 1857, aqui só foi assinada a Lei Áurea em 1888. Então, não há diferença entre pessoas da mesma espécie. Aqui ele fala com relação ao fruto, me fez lembrar do maracujá. Aqui o maracujá é roxo. No Brasil, o maracujá é amarelo. Né? Mas é tudo maracujá. Né? Banana. Banana nanica, banana maçã, banana da terra, banana d'água, banana prata, banana ouro. Tutti banana. Tutti banana. Ok? Muito bem. Quem lê agora? Caríssima e Cleia, você pode ler? Então, é a 54, né? Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos de Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Muito bem. Olha só a tentativa de Kardec, aqui representando pensamentos preconceituosos, de tentar ainda manter os homens afastados desse sentido de unidade, de família. Não é? E aí ele é muito claro: todos os homens são irmãos em Deus, porque são filhos do mesmo Pai, criaturas do mesmo Criador. São animados todos pelo espírito imortal, que é a criatura de Deus, e tendem ao mesmo fim, que é a pureza, o progresso. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. E aqui ele fala sobre nós encarnados de uma forma geral, né? Que a gente se deixa impactar muito pelo que os sentidos apreendem. Nossos sentidos apreendem diferenças, mas fulano é diferente, aquele é diferente, mas é diferente apenas na aparência, na superficialidade. Isso também é um desafio, isso também é uma prova para nós, né? De aprendermos a ler além das aparências. Já diz o ditado que não se deve julgar um livro pela capa, né? Pluralidade dos mundos requer bom senso que deixemos para a próxima semana. Deixe-me colocar só aqui. Universo e Vida. Muito obrigada. O nome do livro é Universo e Vida. Na verdade, esse livro é da Federação Espírita Brasileira, o Espírito Áureo, o médium é Hernani Santana. Esse livro não está mais sendo publicado. Por quê, né? Porque não rende. Hoje em dia, só mesmo que vende, que dá dinheiro, é publicado. Eu não sei se tem, de repente deve ter na internet. Ele é uma série de artigos que foram publicados na revista O Reformador, e num determinado momento, quando acabou, eles compilaram, transformaram os artigos em capítulo e lançaram como livro. Mas começou inicialmente com artigos na revista O Reformador. Muito bem, é isso. É um livro muito científico, mas tem um início que ele fala sobre essa questão dessa transferência dos espíritos de planetas. Muito bem. Alguma questão mais? Opa. Olha, chegamos a 13, muito bem, muito bem. Mônica, oi Mônica.
Regina. Oi, Regina. Muito bem. Estou vendo a Mônica ali. Olá. Hein? Muito bem. Olá. Cris, Tudo bem, minha querida? Fala, Renatinho. você falou do pinga-fogo. O que é isso? Fim do quê? Fim do quê? Pinga-fogo. Pinga-fogo. Fogo, Pinga-Fogo são programas que a Rede Tupi levou ao ar nos anos 70, 71, 73, e eles foram transformados em DVD. Você vai encontrar no YouTube todo ele. Tá? É mais de um vídeo, porque foram, se eu não me engano, uns 3 programas, 2 ou 3 programas. O Ibope que deu era absurdo. Aí você tem perguntas feitas por pessoas muito destacadas na sociedade, jornalistas, filósofos, perguntando coisas ao Chico, mas quem responde é Emmanuel. Então é interessante que bota ele numa cadeira bem, parece quase um trono. E aí ele deixa muito claro que quem responde é Emmanuel, né? Não é ele que responde. Mas olha, é imperdível, tem perguntas excelentes, ele fala sobre cremação, né? Ele fala sobre muitos temas, vale a pena. E Ele daquele. foi chamado para 2 vezes, né? Foram 2 Ele programas? foi 2 vezes, eu acho que foi. Eu tenho Deu muito ibope. você pode até ter os DVDs, mas agora tem YouTube, tá tudo lá, né? Facilita bastante, tá? Teté, que saudade, Teté. Eu também. Obrigada, Cris. Momento tietagem. Quem sabe a gente não marca um dia para assistir junto, Boa. né? Seria ótimo. Quem sabe? Então é isso. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação.